Gálatas capítulo 5. Essa noite temos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos em nome do Senhor, para juntos prestarmos louvor a Deus, entregarmos o nosso coração, agradecermos e também sermos orientados pela sua presença e pela sua palavra. Eu acredito que seja o desejo de todos nós crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e de sermos transformados dia após dia de glória em glória. Amém? Mas isso acontece através da orientação que vem do Senhor. Isso acontece através do reconhecimento de que nós necessitamos da obra de Deus nas nossas vidas e entender qual é essa obra. A presença do Espírito Santo em nós e o que é que o Espírito Santo produz em nós. Então hoje nós vamos começar uma série de exposições, como eu havia anunciado no domingo. Ela vai chamar bergamota, uma frutinha muito conhecida de todos nós aqui, que apresenta vários nomes ao redor do país, mas aqui eu fui apresentado a bergamota. E o alvo da nossa meditação é entendermos a relação do Espírito Santo na vida daqueles que foram regenerados, a obra do Espírito Santo na vida daqueles que foram regenerados. Essa série ela vai vir meio que em conjunto com a série que nós estamos fazendo aqui aos domingos, sobre o verdadeiro cristianismo, o que é ser de fato um verdadeiro cristão, ou se de fato eu sou um cristão. Um dos tópicos que nós iríamos abordar aos domingos seria que o cristão verdadeiro manifesta o fruto do Espírito. Então, para que não fique assim só uma pincelada, eu resolvi fazer então uma série mais profunda dentro desse tópico, dentro desse tema, o fruto do Espírito. E nós vamos meditar então no texto de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 até o final do capítulo 5. Todo esse capítulo nós vamos estar meditando ao longo das próximas meditações nessa série. Essa série vai estar então mesclada com aquela outra série que nós estamos fazendo nas quintas-feiras do Salmo 119. Vamos ler aí o texto de Gálatas capítulo 5, dos versos 16 em diante. A minha versão é NVI, diz assim a palavra do Senhor: Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, queridos. Te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, pela obra do Teu Espírito Santo, que é contínua, que é progressiva e que vai lidando conosco e nos ensinando a lidar conosco, e que todas as vezes que o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor fala para a nossa correção. A Tua palavra nos diz que o Senhor corrige o filho a quem o Senhor ama. E se somos orientados e corrigidos pelo Senhor, é porque o Senhor nos ama e não tem o desejo de que andemos por caminhos que trazem destruição para nós mesmos. O Senhor nos orienta de tantas formas, usando tantas ferramentas, mas cremos, Senhor, que o Senhor nos orienta através da Tua palavra, que se atentássemos para a Tua palavra, não precisaríamos ser corrigidos, seríamos instruídos e teríamos a vida que é de fato agradável, a vida que é de fato perfeita, a vida que é de fato bem-sucedida, como nos diz o Senhor. Mas sabemos, Senhor, que precisamos do Teu Espírito Santo agindo em nós, para que essa palavra possa fazer
completo sentido no nosso coração, a ponto de moldar a forma como nós pensamos, a forma como nós enxergamos esse mundo e a forma como nós lidamos com as situações do dia a dia. E nessa noite, enquanto iniciamos essa série de exposições tão necessária para as nossas vidas, clamamos mais uma vez a operação do Teu Espírito Santo em nós. Que o Senhor nos dê condições, Senhor, de Te conhecer melhor, de Te amar mais e de Te obedecer de uma maneira cada dia mais perfeita. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A carta de Paulo aos Gálatas, uma carta bem curtinha, encorajo você inclusive a lê-la, 15 minutinhos, 20 minutos, você lê toda essa carta, bem rapidinho mesmo. Paulo está escrevendo não para uma igreja, Paulo está escrevendo para várias igrejas em uma região, a região chamada de região da Galácia. Hoje compreende boa parte da Turquia, essa região. A Galácia era uma região na Ásia Menor, que era colonizada pelos romanos, era uma província romana, fazia parte do Império Romano. E nessa região haviam muitos cristãos convertidos, havia muitos judeus que vieram para o cristianismo e muitos gentios que vieram para o cristianismo. E o apóstolo Paulo é aquele que está pregando e levando o evangelho a lugares mais distantes do que a própria Jerusalém. Jerusalém, onde se concentravam a boa parte dos judeus. Paulo é o famoso apóstolo para os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que talvez conheciam a fé judaica, mas que não eram praticantes da fé judaica. E a fé judaica, presta bem atenção nessa introdução, que ela é muito importante para o nosso entendimento. A fé judaica, ela continha várias características que não eram só religiosas, eram também características culturais. Fazia parte daquela cultura religiosa, parte daquela cultura de um povo, certas atitudes. E quando vem Jesus e ele prega o evangelho, e ele ensina de fato o que é amar a Deus, o que é amar o próximo, o que é de fato servir a Deus, que tudo aquilo que a lei havia falado antigamente era uma instrução para que o povo pudesse de fato conhecer a Deus, mas que as leis em si não poderiam regenerar o povo, que as leis em si não tinham o poder de transformar a vida de um povo, mas as leis denunciavam o pecado. E então o apóstolo Paulo é esse apóstolo que vai pregar àqueles que estavam alheios a boa parte dessas práticas judaicas. E eles recebem a Cristo, ouvem a mensagem do evangelho, se arrependem dos seus maus caminhos, dos seus pecados e abraçam a fé evangélica. A fé do evangelho. Quando eu falo evangélica, eu não estou falando evangélico no sentido nosso. A fé do evangelho. E algo que era muito comum e que Paulo luta muito nas suas cartas, eram com os falsos mestres. Pessoas que se infiltravam na igreja para dizer, não, tudo bem, Cristo sim, Cristo é bacana, Cristo é bom, Cristo é até mesmo o Messias. Mas Cristo não é o suficiente. Existem outras coisas que são necessárias para a salvação e outras coisas que são necessárias para a santificação. Dentre essas distorções que aconteciam no meio da igreja, havia um grupo chamado de os judaizantes, que eram aqueles que tinham um entendimento de Cristo, que até aceitavam o senhorio de Cristo e que Cristo era de fato o Messias, mas eles iam até essas igrejas dos gentios, pessoas que estavam alheios à cultura judaica, e diziam, olha, tudo bem, vocês têm que crer em Cristo, mas vocês precisam passar por todas as cerimônias também do judaísmo. Vocês precisam guardar o calendário judaico, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar as festas, a Páscoa, o Pentecostes, o Yom Kippur, vocês têm que guardar todas as festas dos judeus. Mas vocês precisam se circuncidar, que era um ato externo, uma cirurgia externa que acontecia para a identificação do povo de Israel. E mais, eles ainda diziam, vocês têm que guardar de maneira completa todas as leis, inclusive as leis dietéticas. Ou seja, aquilo que os judeus não poderiam comer, vocês também não podem comer. Porque se vocês não fizerem isso, vai prestando atenção muito bem nisso. Eles diziam, se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser salvos. Vocês precisam de Cristo sim, mas também de se submeter às regras judaicas. E Paulo então escreve essa carta exatamente para combater isso.
para denunciar que esse era um tipo de ensinamento que era contrário ao evangelho. Ele chama inclusive esse ensinamento de um outro evangelho. E ele diz: e se alguém vem apresentar para vocês um evangelho diferente, ainda que seja a gente, ainda que um dia a gente mude de ideia, venha e fala uma coisa diferente e fala assim, não receba. Trate isso como maldição. E trate aquele que ensina esse evangelho corrompido como maldito. Ele diz, não receba isso. Porque a salvação está em Cristo Jesus e em Cristo somente. Recebido pela fé e pela fé somente. Então, a carta que ele escreve aos Gálatas é para combater essa ideia de que a salvação vem pela lei e de que a santificação vem pela lei. Nos 4 primeiros capítulos dessa carta, Paulo fala exatamente sobre a salvação. Ele diz, a salvação não vem pela lei, e ele dá aqui vários exemplos, faz várias aplicações, ele diz, a salvação não vem pela lei. E no capítulo 5, então, ele começa a trabalhar também sobre a santificação, ele diz, a santificação não vem pela lei, a santificação vem pelo Espírito, assim como a salvação é produzida pelo Espírito. Agora presta bem atenção nisso, que essa é talvez uma das maiores confusões na cabeça dos crentes. Então quer dizer que a gente não deve obedecer o que a palavra diz? O que é a lei? O que significa lei? As coisas que o Senhor instrui. Espera aí, mas eu tenho ou não tenho que obedecer a Deus? Tem. Mas isso é lei ou não é? Aí a resposta é, depende. O que é viver pela lei e o que é viver pela graça? Presta atenção nisso. Viver pela lei é buscar obedecer aquilo que a palavra diz. E viver pela graça é buscar obedecer aquilo que a palavra diz. Ficou claro? Não, né? Ou sim? Para quem já conseguiu chegar mais profundo nesse entendimento, sim. A grande questão não está no exterior. A grande questão está no interior. O que essas pessoas estavam ensinando, aquilo que Jesus combate em todos os evangelhos, não era a obediência a Deus, ou a obediência externa às instruções dadas por Deus. O que Jesus, os apóstolos e nós, como cristãos reformados, tentamos combater, não é a obediência, mas o motivo pelo qual se obedece a Deus. A razão pela qual as pessoas obedeciam a Deus era para alcançar a salvação. E esse não é o propósito da lei. Obedecendo à lei, nós não alcançamos a salvação. E essa é a forma como muito cristão vive. E essa é a forma como muito cristão deixa de fazer certas coisas. Eu lembro que na minha adolescência, eu ouvia muito essa frase, olha, não mente, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E coisas semelhantes. Olha, não faça isso. Por quê? Porque aqueles que fazem isso não vão herdar o reino dos céus. E aí, a minha tentativa de me conformar à lei era para poder entrar no reino dos céus. Esse não é o propósito da lei. Obedecer às Escrituras, obedecer à lei de Deus, não nos leva para o reino dos céus. Na verdade, os reformadores conseguiram trazer um conceito, e agora eu vou ter que falar um pouco difícil, trazer um conceito e elaborar bem um conceito, depois se você quiser pesquise um pouco sobre isso, de qual é a relação da lei com a nossa vida. E os reformadores vão falar sobre 3 usos da lei. O primeiro uso da lei era o que era chamado de uso político da lei, ou de uso restritivo da lei. O que é isso? O Senhor dá a sua lei, dá as suas regras, para que os governantes, ou para que nós possamos julgar o que é justo e injusto, e à luz dessa lei, refrearmos o nosso coração que é propenso a fazer qualquer coisa. Ou seja, quando a lei é dada dizendo não mate, é para que aquele que infringir essa lei seja punido por ela. Assim, um dos motivos pelos quais as pessoas não matariam era com medo
de receber as punições da lei. E assim o é ainda nos dias de hoje. Muitas regras são feitas para que as pessoas não ultrapassem limites. Então, o primeiro uso da lei era o uso de restringir a maldade que pode aflorar ainda mais no coração do ser humano. Esse é o primeiro uso da lei. O segundo uso da lei era chamado de uso pedagógico da lei. E não pedagógico no sentido de ensinar. Pedagógico, ou paidagogos, era o nome de um escravo que tinha a função de levar as crianças até o lugar do ensino. Ou, em alguns casos, ele mesmo era aquele que levava as crianças até um lugar para que ele as ensinasse. O pedagogo, então, era aquele que conduzia a alguém, ou conduzia a algo. E, de certa forma, a palavra do Senhor nos fala sobre isso, de que a lei nos conduz a Cristo. Ou seja, olhando para a lei, olhando para mim, eu vejo que eu estou muito aquém dessa lei, e eu sei que há consequências por não estar submisso a essa lei, e a consequência é um salário, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, e o salário do pecado é a morte. Eu olho para essa lei, eu olho para mim e eu digo, eu estou fora dessa lei, eu não consigo cumprir essa lei, e aquele que não consegue cumprir um ponto da lei se torna culpado de todo o resto da lei. Então eu olho para a lei, eu olho para mim e falo, estou lascado. E qual tem que ser a minha resposta? Vou cumprir toda a lei. Só que eu penso, eu não dou conta de cumprir toda a lei. Então eu continuo lascado. Então é essa lei que me traz a consciência de que eu sou insalvável por mim mesmo. Eu não posso fazer. E essa lei que quebranta o meu coração, destrói a minha autossuficiência e me leva submisso a Cristo para dizer, Senhor, eu não dou conta de te obedecer. Por isso eu sou maldito. Há algo que o Senhor pode fazer por mim? E a resposta de Cristo, sim. Eu posso me tornar maldito no seu lugar. E é exatamente isso que Cristo faz na cruz. Ele toma as consequências do nosso pecado sobre si, para que por intermédio dele, nós agora tenhamos livre acesso ao Pai. Então o segundo uso da lei é o uso pedagógico, é nos conduzir humildemente para Cristo, reconhecendo que nós somos insalváveis. E o terceiro uso da lei, como diriam os reformadores, é chamado de uso didático. Ou seja, uma vez salvo, eu pergunto a Deus, Senhor, diante de tamanha salvação, como eu posso amá-lo de forma perfeita e servi-lo de forma completa? E aí eu volto para a lei. Está entendendo isso? Agora a lei não salva. A lei não transforma. Quer um exemplo prático disso? É ilegal ser corrupto no nosso país? Sim ou não? Tem leis que punem a corrupção? Não estou falando se elas são aplicadas ou não, estou falando se tem leis. Tem leis para a corrupção? Pronto, então agora todo mundo foi curado da corrupção, né? O país está livre da corrupção, porque afinal a lei transforma. Não, a lei não transforma. A lei restringe, a lei expõe, e a lei é a amostra de uma moralidade. Quem, dentro dessa sociedade, de forma moral, quer se comportar, se submete às leis. Entende isso? A lei não salva, a lei não transforma, a lei não muda. Portanto, preste bem atenção nisso. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos criados para a glória de Deus, que nós fomos criados para ter um relacionamento perfeito com Deus, e relacionamento perfeito com Deus significa amor perfeito e obediência perfeita. E sabe como que a Bíblia dá o nome para amor perfeito e obediência perfeita? Santidade. Nós fomos criados para sermos santos, separados do uso comum para a comunhão completa com Deus. Isso é ser santo, ser separado. Agora há um grande problema, que nós não estamos conseguindo ser santos.
Olha, nós fomos criados para ser santos. Nós fomos salvos para sermos santos. Inclusive, a palavra de Deus nos ensina muitos frutos produtivos da santidade. A santidade é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. A santidade é o meio pelo qual nós alcançamos verdadeira felicidade. Porque santidade é se submeter à vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Quando nós obedecemos a Deus, seguimos as suas palavras, a nossa vida vai se encaminhando por caminhos que são caminhos de paz e não caminhos de mal. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o nosso casamento é consertado, a nossa vida financeira é consertada, a nossa forma de tratar com as pessoas é consertada no agir das nossas vidas, porque santidade é viver de maneira correta, da maneira pela qual nós fomos criados para viver. Santidade é produtiva, santidade traz felicidade, santidade traz completude para o coração, santidade é uma bênção. Mas a gente consegue ser perfeitamente santo? Consegue ou não consegue? Tem gente que acha que consegue, mas não dá. E quando nós falamos então a respeito de santidade, e é exatamente esse o tema dessa série, nós vemos o modelo completo de santidade. Existe alguém que viveu em completa santidade? Em perfeita santidade? Lembra, santidade é amor perfeito para com Deus e obediência perfeita para com Deus. Tem alguém que viveu assim? Jesus. De maneira perfeita, de maneira completa. Em outras palavras, Jesus é o que nós deveríamos ser. E afinal, esse é o alvo de todo o Novo Testamento. Que nós, uma vez salvos, venhamos aparecer com Cristo de maneira completa. Na verdade, esse não é só o alvo, como isso é o que vai acontecer naquele grande dia. João vai dizer na sua primeira carta que naquele dia nós seremos como Ele é, porque nós o veremos como Ele é. Esse é o alvo final. Nós somos chamados para sermos iguais a Cristo, para termos amor completo por Deus, que redunda em amor completo e perfeito para com as pessoas, que também significa obediência completa para com Deus. Jesus é o nosso alvo. Agora, entendam uma coisa, é difícil ser santo. Eu acho que não precisa explicar muito isso, né? E existem inimigos para a santidade, e a Bíblia fala de alguns desses inimigos. O primeiro inimigo que a Bíblia fala é Satanás, o acusador. A Bíblia o chama de o nosso adversário. O segundo inimigo que nós encontramos na Bíblia para a santidade é um negócio chamado mundo, que não fala de planeta Terra, mas sim de um sistema de pensamento que é contrário à vontade de Deus. E o terceiro inimigo, que talvez seja o mais menosprezado dos inimigos, mas é o principal deles, é um Satanás, que a palavra Satanás significa adversário, é um Satanás chamado eu. Esse é bravo, e esse é o pior de todos. E por que ele é o pior de todos? Que é por causa dele que a gente ouve o diabo, e é por causa dele que a gente ouve o mundo, e ele tem as suas próprias inclinações para não ouvir a Deus. Esse é o pior de todos os nossos inimigos, nós mesmos, o nosso próprio coração. E é muito fácil transmitirmos e transferirmos o problema das nossas vidas para Satanás e para o sistema. Mas enquanto a Bíblia nos chama a tomarmos a ação e a consciência de que há uma transformação que precisa acontecer em nós. Deus não tenta ninguém, e embora o diabo seja o tentador, nós não somos tentados pelo diabo. Tiago vai dizer na sua carta que Deus não tenta ninguém, mas que cada um de nós, pensa nisso, é tentado pelas suas próprias cobiças. Lembra o exemplo que eu dei de Samuel Mint, que ama cebola? Chega com ele uma cebola, que coisinha gostosa, come. Não, não gosto disso. Mas um pudim, Samuel? Tenta, será?
3 dias de jejum, consagração, e chega alguém passando pudim na cara. Tenta ou não tenta? Porque é algo desejável, é desejoso. Nós só somos tentados por qualquer coisa externa, porque já há uma corrupção interna. O que isso tem a ver com o fruto do Espírito? Tudo a ver com o fruto do Espírito. Porque é exatamente sobre isso que essa sessão está nos falando. O texto aí no versículo 16, espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. O texto no versículo 16 diz o seguinte: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma guerra, há um conflito, e esse conflito não é com Satanás, esse conflito não é com o mundo, esse conflito é entre eu e eu, entre eu comigo mesmo. Esse é o conflito, porque aquele que nasceu de novo, esse tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, o mesmo Espírito que guiou Jesus em perfeita obediência e amor e submissão a Deus de maneira completa. Mas em nós também habita isso que é chamado aqui na Bíblia de carne. E por carne não está falando de corpo, materialidade, não está falando de carne, sangue e ossos, porque esse corpo aqui é só o instrumento pelo qual a carne ou o espírito se manifestam. Se somos influenciados pelo Espírito, esse corpo vai agir de um jeito. Se somos influenciados pela carne, esse corpo vai agir de outro jeito. Então não é do corpo que ele está falando. Carne, quando se fala de carne, está falando sobre os desejos ainda não redimidos do nosso coração. Está falando sobre a nossa queda, sobre as inclinações naturais do nosso coração, sobre os desejos que guerreiam dentro de nós. E Paulo está dizendo aqui nos versículos 16 e 17, que aquele que nasceu de novo, e é para esse povo que ele está escrevendo, para a gente que ama a Deus, para a gente que conhece a Deus, para a gente que é da igreja, por assim dizer, ele está dizendo que essa luta é uma luta constante, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne, e os dois habitam dentro de nós, de forma que o cristão verdadeiro é aquele que está sempre em crise, sempre em crise. Porque quanto mais ele conhece a Deus, mais ele sabe quem ele tem que ser e quem ele pode ser. Mas também ele consegue perceber o quanto as suas inclinações não querem responder e respeitar isso. Várias vezes nós somos chamados na palavra de, uma vez tocados pelo Evangelho, Paulo fala isso várias vezes, vivam de modo digno do Evangelho. O que é isso? Vivam de modo equivalente com essa realidade. E aí eu não sei você, mas eu me desespero. Eu falo, Senhor, por que é tão difícil? E essa semana, enquanto eu meditava nesse texto, e ontem eu preguei sobre esse texto lá em Planalto, e no final estava conversando com o irmão, e ele falou assim, pastor, eu olho para mim, eu olho para a palavra, e falo assim, miserável homem que sou. Mas o que me consola um pouquinho é saber que Paulo tinha essa mesma luta. Esse Paulo, que eu acho o cara, também dizia, olha, eu tento. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, ele diz, com o meu íntimo eu amo a lei do Senhor, mas eu vejo atuando nos meus membros uma outra lei, uma lei que o bem que eu quero fazer, esse é cada dia mais difícil, mas o mal que eu luto, que eu tento de todas as maneiras vencer, esse me vence vez após outra. E Paulo diz em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, segundo a essa morte? E ele mesmo responde em Romanos 7, ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Cristo Jesus quem nos libera desse corpo, segundo a essa morte. Existem inclinações, há uma luta. E presta atenção, essa luta não acontece do lado de fora. Essa luta acontece do lado de dentro. Porque o Espírito tem desejos. E a carne tem desejos. E são os desejos que se transformam em ações. Olha o que diz de novo, versículo 17.
Pois a carne tem um desejo. Qual é o desejo da carne? Aquilo que é contrário ao espírito. E o espírito, aqui não foi suprimida a palavra, mas a ideia é a mesma, e o espírito deseja o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E esse não fazem o que desejam, ele tem um entendimento duplo. O que é que vocês desejam, baseado nisso que ele está falando, né? O que é que a gente deseja nesse texto? Depende. A carne ou o espírito? Vocês não fazem o que vocês desejam, porque a carne deseja uma coisa, e o espírito que habita em nós deseja uma coisa, mas esses dois habitam em nós. E ele diz, por causa desse conflito, vocês não fazem o que vocês desejam. Porque vocês nasceram de novo, vocês não conseguem, de forma completa, servir os desejos da carne, porque o espírito refreia. Então vocês não conseguem se submeter aos desejos da carne. Por outro lado, vocês querem fazer a vontade do espírito, mas porque essa carne continua batalhando, vocês não conseguem fazer a vontade do espírito. Vocês não fazem o que vocês desejam, porque há esse conflito, há essa guerra, há essa briga dentro de nós. E a briga é pelos nossos afetos. A briga é pela inclinação do nosso coração. Note que quando ele fala, no versículo 19, das obras da carne, ele fala de ações. É imoralidade sexual, é impureza, é libera total, libertinagem, é fofoca, é facção, é divisão, é usar a boca para aquilo que não convém, é inveja, é ódio, coisa que só tem no coração de quem não conhece Jesus, né? Essas são obras da carne. E por que essas obras acontecem? Porque há um desejo batalhando dentro de nós que nem sempre é refreado. E é por isso que o fruto do Espírito, que ele aponta aqui, não são obras. O fruto do Espírito aqui não tem nenhuma obra. O fruto do Espírito é alegria, amor, bondade, paciência, domínio próprio. O que é isso? Mudança de inclinação de coração. O que o Espírito Santo muda em nós não são as nossas obras. A obra que o Espírito Santo faz em nós é uma obra cirúrgica no coração. E uma vez tocados no coração, a gente acompanha aquilo que a gente é. A gente sempre vai fazer aquilo que a gente é. Se assusta aí. A gente sempre vai fazer aquilo que a gente é. Se do lado de fora a gente está fazendo tanta coisa que não tem nada a ver com Deus, atenção. A gente faz o que é natural. Às vezes dá para, com um pouco de força de vontade, lutar contra a natureza, mas essa luta é uma luta perdida. Porque uma hora a força de vontade acaba. E é por isso que muitas pessoas se convertem ao Evangelho, deixam certas práticas, mas um dia se desviam do Evangelho e voltam para as mesmas coisas que cometiam antes. Por quê? Porque não foram transformadas, foram reprimidas. Pelo quê? Pela lei, pelo medo da igreja, pelo medo do pastor, pelo medo do diabo, pelo medo de Deus. E deixaram de fazer certas coisas, ou começaram a fazer certas coisas para não receber castigo, ou para ganhar bênção. E essas coisas não têm força alguma. Mas aquele que foi alterado nas suas inclinações pelo Espírito Santo, esse não consegue voltar. Porque agora o seu coração já não é mais para aquilo, o coração foi mudado, foi transformado, realmente ele recebeu um novo coração, ele é uma nova criatura. Entendendo isso, queridos? Por isso que Paulo está dizendo, olha, o que vai sarar vocês, o que vai salvar vocês, e o que vai aperfeiçoar vocês, santidade, não é a lei não tem esse poder.
A lei foi dada, e Paulo fala isso aqui em Gálatas, a lei foi dada para conter vocês. A lei foi dada para levar vocês até Cristo. A lei não tem o poder transformador. A lei denuncia que nós precisamos de transformação. E essa transformação só acontece por obra sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Está entendendo isso? Então ele vai dizer: vivam pelo Espírito. E a palavra que aqui é traduzida por vivam, talvez você tenha uma outra versão. Aqui a NVI já interpreta essa palavra. Não é a palavra original, não é viver. A palavra original é andar. E ela aparece várias vezes em todo o Novo Testamento. É a ideia de caminho. A versão revista atualizada, revista corrigida diz: andai no Espírito, ou andai pelo Espírito. A ideia de andar. E por que andar é importante nesse entendimento? Porque andar não é uma coisa que a gente faz uma vez. E o verbo, inclusive, aqui está num tempo contínuo. É andar e andando. É uma conjugação de verbo que nós não temos na língua portuguesa. É uma ideia de tempo contínuo, presente sempre contínuo. É ande, mas a ideia é continue andando. Mais apropriado, mais parecido que a gente teria no português seria a ideia do gerúndio. Andando pelo Espírito. Mas não é andando pelo Espírito, porque é um imperativo, é ande andando. Está entendendo isso? E por que essa palavra é importante? Porque nós temos que entender que a vida cristã não acontece uma vez. A vida cristã acontece todo dia, toda hora, até nós encontrarmos com o Senhor. Que ser guiado pelo Espírito Santo não é algo que acontece pontualmente. Não é algo quando eu levanto a minha mão e digo: pronto, eu aceitei Jesus, estou garantido. Escrevi meu nome num papel, fiz uma oração. Não, a vida cristã é todo dia, toda hora, sem parar. Como diria um velho corinho. A vida cristã é um ato contínuo e mais, é um ato progressivo. A ideia é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É a obra do Espírito Santo em nós. É claro que existem áreas da nossa vida que, porque nós já estamos tão incrustados de ideias, de desejos, de coisas que estão lá, tão latentes dentro de nós, são áreas mais difíceis de serem vencidas. Por quê? Porque existe uma guerra constante. E, inclusive, o texto que nós lemos aqui nos dá essa ideia de resistência. E eu vou dizer uma coisa, queridos. Não é uma heresia, não, tá? Segura aí, presta atenção no que eu vou falar. E o Espírito Santo está em desvantagem. Por que o Espírito está em desvantagem? Porque o nosso coração já é inclinado a ser contra Ele. Há um mundo espiritual que batalha para que nós continuemos a ser inclinados contra Ele. E nós vivemos num mundo que está cada dia mais nos abraçando e dizendo: não siga isso, isso é tolice. Portanto, entenda, nós só seremos de fato transformados pelo Espírito Santo se nós estivermos plenamente conscientes que nós precisamos nos abraçar com o Espírito Santo e de usar tudo aquilo que está ao nosso alcance para conhecê-lo mais, para amá-lo mais, para que de alguma forma a sua ação aconteça no nosso coração, a ponto de que essas estruturas que nos levam para caminhos que nós mesmos achamos tão absurdos, para que essas estruturas sejam transformadas. A lei não faz isso por nós, regras não fazem isso por nós, medo de pessoas não fazem isso por nós. A única coisa que pode vencer a nossa inclinação é a ação do Espírito Santo em nós. E esse é um processo passivo e ativo. É passivo no sentido de que eu tenho que me entregar e dizer: Senhor, age em mim. Não é a minha força, não é a minha busca, não é a minha capacidade de conseguir manter,
não é o quanto de conhecimento que eu tenho. Se o Senhor não transformar esses ensinamentos em algo concreto dentro de mim, Senhor, eu posso ser o cara mais expert de Bíblia, a minha vida continuará sendo a mesma porcaria. E irmãos, é só olhar para a igreja, e eu não estou dizendo da nossa, tá? A igreja de Cristo, ou aqueles que se acham igreja de Cristo. Gente que é PhD em Bíblia, gente que tem tanto conhecimento, mas que não demonstra qualquer tipo de amor por Deus ou amor pelas pessoas no seu dia a dia. Sabe milhões de versículos de cor. Já leu a Bíblia de capa a capa infinitas vezes. Sabe recitar em ordem alfabética a genealogia de Jesus. Mas isso não altera 1 centímetro do seu caráter. 1 centímetro das suas inclinações. Quando Jesus está combatendo nos evangelhos os fariseus, ele não está combatendo a obediência. Na verdade, aqueles caras obedeciam a Deus de uma forma que nós, enquanto crentes, deixamos a desejar demais. Do lado de fora. Mas o que Jesus estava combatendo não é o que eles faziam do lado de fora. O que Jesus está combatendo é o coração hipócrita. Ele diz: olha, vocês não amam a Deus. Tudo que vocês fazem é para se aparecer, para mostrar que são melhores, para poder humilhar aqueles outros. Jesus inclusive chama eles de sepulcros caiados, sepulturas que eram adornadas pelo lado de fora. Diz: olha, do lado de fora está bonitinho, está certinho, bacana, mas se abre esse negócio, é cheiro de podre que sai lá de dentro. A grande questão não é o que acontece do lado de fora, queridos. É possível obedecer a Deus, ou obedecer a palavra, sem nunca ter de fato um encontro com o Senhor. Eu não digo obedecer de uma maneira completa, eu digo obedecer visivelmente. Não faço coisas que são condenáveis, porque na verdade aquele que não tem o Espírito Santo em si não consegue nem se enxergar, não consegue nem se perceber, não consegue nem ver os absurdos daquilo que faz, não consegue nem se envergonhar daquelas coisas que faz. Esse é algo que só o Espírito Santo consegue fazer na gente. Às vezes tem umas crises de consciência, mas na maioria das vezes é uma crise de consciência social, porque é algo condenável pela sociedade. Mas se fosse aceito pela sociedade, estava tudo bem. E é por isso que tem muito crente tentando abraçar tanto tipo de coisa, porque a sociedade está mudando. O mundo mudou, o mundo é diferente. Mas a palavra de Deus continua sendo eterna. Os nossos moldes continuam sendo aquilo que o Senhor nos ensina. Agora presta atenção, o Espírito Santo precisa fazer uma obra na nossa vida. E isso nos leva para o que é ser cristão. Ser cristão é nascer de novo. Ser cristão é olhar para nós, olhar para a lei que aponta quem nós somos e dizer: eu não dou conta de fazer isso. Não dá. Tudo bem, eu posso até não matar, posso até não roubar, posso até não me prostituir, mas eu não dou conta de não ter raiva. Quando pisam no meu pé, me dá um ódio, dá uns 3 tipos de ruim. Tudo bem, mas os meus olhos, não dou conta não. Os meus olhos vão passando assim, eu vou fazendo um cenário de filme na minha cabeça. Minha boca. Tem hora que eu consigo segurar minha língua, mas dentro de mim, tem hora que eu não faço fofoca, mas eu dou bastante dica. Vou contar nada, mas se a pessoa descobrir, não foi eu que contei. Aí eu olho para todas essas coisas, e eu estou dando só exemplos assim, muito superficiais. Eu olho para todas essas coisas e falo assim: coração, miserável coração. Porque além das coisas que a gente faz, tem as coisas que a gente deixa de fazer. E nós somos chamados a confiarmos em Deus. E eu vou te fazer uma pergunta aí, você não precisa responder não, só... Já duvidou do cuidado de Deus por você? De cabeça assim, não, vai vir na prática. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Você já andou ansioso por alguma coisa?
isso é sinônimo de quem não confia em Deus. Está assustando? A lei é para isso. O cristão é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Já teve a oportunidade de ser sal e não foi? De ser luz e não foi? De amar e não amou? De servir e não serviu? Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também comete pecado. E quando a gente olha para coisas como essa, a gente diz: ai meu Deus, não dá, tem como não. E aí a lei diz: aquele que fizer essas coisas, ele vai viver por elas. Quando alguém chega diante de Jesus e fala: Senhor, o que é necessário para a salvação? Jesus começa a citar mandamentos. Você conhece os mandamentos? Honra teu pai, faz isso, faz aquilo. Faz isso, você vai viver. A pessoa fala: mas eu tenho feito isso. A minha vida inteira eu tenho feito isso. Aí Jesus diz o texto de Marcos, que Jesus olha para aquele homem e diz o texto que olhando o amou e disse: então falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, depois vem e me segue. E diz o texto que aquele menino saiu chorando, porque ele tinha muitas coisas. Jesus está dizendo que todo mundo tem que vender tudo? Não. O que Jesus está dizendo é: se desfaça de qualquer coisa que te atrapalhe de me seguir. E Jesus foi direto naquilo que atrapalhava aquele menino de o seguir. Ele disse: vai, vende tudo e vem me seguir. E ele não fez nenhum, nem outro. Porque para fazer um, ele tinha que fazer o outro. Para seguir Jesus, ele tinha que se desfazer. Ele diz: não dá, Jesus. Te seguir, se eu tenho que abandonar isso, não dá, Jesus. Seguir a lei não dá. E é por isso que a gente corre para Cristo e diz: Senhor, faz alguma coisa para mim. E Jesus diz: eu tomo a maldição que está sobre você, eu tomo sobre mim. E eu me faço maldito no seu lugar. E uma vez Jesus feito maldito no nosso lugar, nosso coração é transformado, porque nós somos feitos filhos de Deus. Há um texto em Romanos, capítulo 8, verso 14, que diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito. Então, uma vez feitos filhos de Deus, recebemos o Espírito de Deus, e é esse Espírito que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É esse Espírito que vai mudando as nossas afeições, e porque Ele muda as nossas afeições, a gente consegue vencer a imoralidade, a impureza, a libertinagem, a ira, as facções e tantas outras coisas. A gente consegue vencer aquilo que nos domina, porque somos agora dominados pelo Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, é amor, é paz, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio. Então agora a gente consegue se segurar, porque há algo que vai nos domar. É a presença do Espírito e é o crescer do Espírito nas nossas vidas. Por isso Paulo diz: andem no Espírito. E assim vocês vão vencer os desejos da carne, não as obras, os desejos da carne. E vencendo os desejos, vence as obras. Vencendo o coração, transformando o coração, o resto é consequência. Alguém fala assim: olha, não pode puxar esse tapete para cá. Bom, se é uma regra, eu não posso puxar ele para cá, mas eu posso puxar para cá. Ninguém falou que eu não podia puxar para cá. E aquele que vive pela lei fica sempre procurando ali uma brechinha na lei. Não, porque não pode isso, mas não é bem isso que eu estou fazendo. Não, a Bíblia fala que não pode mentir. Eu não menti, só não contei a verdade. Assim, eu falei uma verdade, essa verdade induziu a pessoa a um entendimento dela lá, isso é coisa dela. Eu vi uma história de uma mulher que não queria receber
uma visita na casa. Diz que era crente essa mulher. Ela tinha um filho adolescente. Fico tranquilo de falar disso, que essa pessoa não é daqui. Ela disse que ela não queria receber essa pessoa. Ela falou assim, quando fulano chegar, vai chegar 3 horas da tarde. Quando fulano chegar, diz que eu não estou. E ela saiu para dar uma volta no quarteirão. Aí a pessoa chegou, fulano tá? Não. Então tá, e foi embora. Ela voltou para casa. Mentiu? Tecnicamente não. Porque quem vive pela lei só quer saber de cumpri-la. Mas aquele que vive pelo Espírito aprendeu a ser sincero. Ele não mente. Ele aprendeu a ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, ele é verdadeiro. Entendendo isso? Sim ou não? Alguns jovens aprenderam que sexo antes do casamento é errado. Mas tudo que envolve antes não tem problema. Só não pode os finalmente. Porque aquele que está cumprindo lei só quer cumprir lei. A lei não tem poder de refrear os desejos. É só um coração transformado pelo Espírito pode fazer isso. Por isso Paulo diz, olha, o segredo não está na lei, mas o segredo está em se entregar ao Espírito. Porque se vocês se entregarem ao Espírito, de maneira nenhuma vão se submeter aos desejos da carne. Esses desejos habitam dentro de nós, eles estão combatendo dentro de nós, e a pergunta que eu faço é, quem é que vai ganhar? A carne ou o Espírito? Qual é a melhor resposta? A resposta de Lutero. Dentro de nós existem 2 cachorros bravos, que estão em constante luta. E quem é que vai vencer? Aquele que melhor for alimentado. Tem o Espírito, tem a carne. A carne é naturalmente alimentada. A carne é alimentada 24 horas por dia, pelo sistema, pelas influências, pelo meu próprio desejo. Eu não preciso fazer nada para alimentar a minha carne. Quer crescer na maturidade carnal? É só não fazer nada. Já o Espírito, esse é intencional. Paulo diz em Efésios, enchei-vos do Espírito. Então há algo que eu posso fazer para me encher do Espírito. Primeiro, como viver pelo Espírito? Para viver pelo Espírito é preciso ter o Espírito, né? E como se tem o Espírito? Como? Nascendo de novo. Só dá para viver pelo Espírito nascendo de novo. E como é que esse processo acontece? É uma obra de Deus. Eu tenho um encontro com essa palavra, a maioria das vezes eu tenho um encontro com a lei, e eu falo, miserável homem que sou, como diria o bom paranaense, miserável homem que sou, ou né, como dizem alguns, miserável, quem me livrará dessa? Eu, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso nascer de novo, preciso nascer do Espírito, aí pronto. Mais fácil, né? Nasceu de novo. E agora eu preciso ser cheio do Espírito. Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Aí vai desenvolvendo. Aí fala, maridos, assim vocês amam sua esposa, esposas, amam assim seus maridos, filhos, vocês amam assim seus pais, pais, vocês amam assim seus filhos, patrões, vocês amam assim seus empregados, empregados, vocês amam assim. Vivam. Seja cheio. Como que eu sou cheio? Buscando conhecer o Espírito. Eu tenho um modelo de santidade, o próprio Cristo é um modelo de santidade, Ele é o meu alvo. Na verdade, Paulo está falando nessa carta para isso. Se você está com a Bíblia aberta,
Gálatas 4, verso 19, ele diz: meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Cristo é o alvo. Eu só posso viver pelo Espírito se eu tenho o Espírito, se eu estou constantemente me enchendo do Espírito, como? Em oração, em busca por Deus, em comunhão com os meus irmãos, sendo aconselhado, ensinando, sendo ensinado, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, verso 16, paralelo a Gálatas, diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, instruindo uns aos outros, aconselhando uns aos outros, submetendo-se uns aos outros. Como é que eu me encho do Espírito Santo de Deus? Em comunhão com Deus e em comunhão com o seu povo. Em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra, em oração, em busca, em conhecimento das Escrituras, em busca por aconselhamento, em busca por renovação, em confissão de pecados, me entregando a Deus, me entregando à comunidade da fé. Assim eu vou alimentando o Espírito, ou vou dando vazão ao Espírito dentro dos meus desejos, dentro da minha carnalidade. Eu vou deixando com que o Espírito vá redimindo aquelas áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas. E quanto mais alimentado pelo Espírito, mais eu vou percebendo na minha vida a alegria, a paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança e fruto do Espírito. Então é um processo passivo. Eu peço: Senhor, me ajuda, muda o meu coração, transforma o meu coração. Mas é um processo ativo. Eu busco conhecer a Deus, eu busco conhecer o caráter de Deus, e eu obedeço a Deus, não por peso, não por medo, não buscando bênçãos, mas porque eu amo a Deus. A lei me leva a Cristo. Cristo me diz: agora você está salvo. E em gratidão eu digo: Senhor, e como eu posso agradá-lo? Como eu posso demonstrar a minha gratidão, o meu amor? Como eu posso honrar o teu nome todos os dias da minha vida? E Jesus diz: olhe para a lei. Mas, Senhor, e se eu não der conta? Jesus diz: você não vai dar conta, mas eu te salvei e coloquei em você o meu Espírito, para que quanto mais você dê ouvidos a esse Espírito, mais parecido comigo você vai ser, menos parecido com esse animal que é controlado pelos seus próprios impulsos você vai ser. Amém, queridos? Coloque-se de pé, nós vamos orar. Vivam pelo Espírito. Isso é um processo. Andem pelo Espírito. É um pé depois do outro. Um pé depois do outro. Não para. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã é uma maratona. Há muitos que começam muito bem, mas que perdem o fôlego no meio da caminhada. E se assentam no acostamento, ou simplesmente começam a retroceder. O Senhor nos chama a compreendermos a seriedade disso. O Espírito Santo opera nas nossas vidas, mas é de forma intencional. Feche seus olhos. Essas obras da carne continuam batalhando em nós. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Talvez você consiga se enxergar em alguns dos pontos dessa lista. Mas essa não é uma lista final. Tantas e tantas manifestações de um coração que precisa ser transformado pelo Senhor. Mas o nosso desejo
nosso coração habite a alegria, a paz, o domínio próprio, a bondade, o equilíbrio, a mansidão. Porque contra essas coisas não há lei. Contra a obra da carne há muitas leis para ela. Mas essas leis não têm força para refrear os seus desejos. Mas não há lei para amar. Não há lei para ser paciente e pacífico. Senhor, essa mensagem seja real para nós. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Toda a nossa busca é em vão se não for a Tua obra sobrenatural no nosso coração. Todo esforço humano de tentar mudar hábitos, de tentar vencer desafios internos e externos, às vezes conseguimos por um tempo, mas todo esforço humano, Senhor, para refrear impulsos naturais, Senhor, como isso é impossível. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Ti. E o Teu Espírito Santo nos leva a Te amar de maneira verdadeira. Teu Espírito Santo nos conduz a um amor que é um amor perfeito, que não ama outras coisas no Teu lugar, que não troca a Tua presença por amores a outras coisas, que não troca, Senhor, o desejo de exaltar o Seu nome com a nossa vida por dinheiro, por fama, por status. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso em nós, nos aperfeiçoar, nos transformarmos em bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, bons funcionários, bons patrões. Não porque as coisas foram mudadas do lado de fora, mas porque o nosso coração foi afetado pela Tua presença. De forma que não somos honestos porque há uma lei, mas porque honestidade é o nosso coração. Servimos não porque somos obrigados a servir, mas porque é um desejo profundo do nosso coração. Servimos a Ti, servimos a outras pessoas. Não vencemos, Senhor, a impureza dos olhos, do coração, com medo de represálias, com vergonha da sociedade e qualquer outra coisa, mas porque o Senhor tem transformado o nosso coração para um coração que é puro, que respeita o próximo, que não olha para o outro simplesmente como um objeto de quem se pode tirar alguma vantagem, de quem se pode obter alguma coisa. Misericórdia de nós, Senhor. Porque o orgulho, o egoísmo, a autossatisfação tentam gritar dentro do nosso coração, a ponto de queremos que vamos tão bem, independente do que aconteça com as pessoas ao nosso redor. Misericórdia de nós, Senhor. Quando isso fica claro diante dos nossos olhos, ou quando isso se esconde debaixo das nossas tentativas de piedade, quando isso fica evidente diante de quedas gigantescas na nossa caminhada, ou quando isso fica bem escondido diante de uma máscara, diante de uma película de santidade, ajuda-nos a entender que nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nós, para que sejamos conhecidos como Teus discípulos e para que de fato vivamos em santidade. Foi para a santidade que o Senhor nos chamou. É a santidade que produz alegria, verdadeira felicidade, paz que excede todo entendimento, completude.
estar amando o Senhor de maneira perfeita e servindo ao Senhor de maneira perfeita, que endireita os nossos caminhos, que corrige as áreas da nossa vida que estão tão bagunçadas. É amar e servir ao Senhor que equilibra o nosso temperamento. É amar e servir ao Senhor de maneira completa, Senhor, que nos dá a resposta correta na hora certa, a postura correta diante das situações, as reações corretas diante das aflições da vida. Essa noite, à luz da Tua palavra, clamamos a ação do Teu Espírito Santo em nós. E nessa noite ainda, diante da Tua palavra, Senhor, entendemos o quanto é necessário tomarmos cada dia mais consciência dessa batalha e nos aprofundarmos no Teu amor e nos escondermos em Ti. Tu és a nossa torre forte, nosso auxílio, a nossa proteção é o Senhor. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, o Senhor é aquele que dirige os nossos passos. Como nós precisamos entender isso, Senhor, e entendendo, nos colocarmos de forma ativa nessa busca por Te conhecer, para andarmos no Teu Espírito, para sermos guiados pelo Teu Espírito nos caminhos que o Senhor nos orienta através da Tua palavra. Dá-nos esse senso de urgência, Senhor, esse desejo de Te conhecer e essa disposição de procurá-lo onde o Senhor se encontra. Assim como o Senhor nos ensina na Tua palavra, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que possamos Te buscar onde o Senhor se encontra, nos Teus ensinamentos, na Tua palavra, e que possamos confiar, Senhor, que quando os nossos pés vacilarem, o Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos conforta, o Senhor é aquele que nos perdoa, e o Senhor é que mais uma vez nos chama a colocarmos o pé na estrada e com a Tua unção, com o Teu poder, mais uma vez, vencermos aquilo que está diante de nós. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, nessa caminhada da fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.